Fala, meu povo! Aula de noções de direito. O que é direito, pessoal? Direito é um conjunto de normas, de regras, de leis que tem a finalidade de disciplinar a sociedade. Percebam que o país já é do jeito que é, com esse monte de leis que existem. Imagine se não as tivessem. Então, direito é basicamente isso, todo o conjunto de norma e lei que disciplina a sociedade. E para que existe esse monte de leis, esse monte de regras, esse monte de normas? Para proteger o que nós chamamos de bens jurídicos ou objetos jurídicos. E o que são bens jurídicos ou objeto jurídico? Tudo aquilo que a lei protege, materialmente falando, como, por exemplo, meu carro, meu avião, meu trem, minha bicicleta, meu óculos, meu relógio. E não materialmente, a minha emoção, minha paixão, meu sentimento, minha liberdade sexual, meu direito de ir e vir e por aí vai. A fonte de direito, os advogados, os juízes, promotores, os aplicadores das leis, eles não podem simplesmente fazer o que eles querem, eles são obrigados a buscar esse recurso aqui que nós chamamos de pirâmide kelseyana. Foi Houston Kelsey que inventou e a maior parte dos países do mundo todo adotaram, que nada mais é do que uma estrutura hierárquica na qual deve ser respeitada. Não pode passar, uma lei não pode passar por cima de outra lei. No topo dessa pirâmide, essa fonte de direito, tem a Carta Magna, que é a Constituição Federal. Carta Magna, Magna é de maior, carta é lei, lei maior. Nenhuma lei no nosso país pode passar por cima da Constituição Federal. Qualquer lei que exista no nosso país e não se subordine à Constituição Federal, a gente chama de inconstitucional. Aquela lei é inconstitucional. Ou seja, ela não tem validade jurídica nenhuma, ela não vale como lei, porque ela não se subordinou à nossa Carta Magna. Diferente de inconstitucional, é infraconstitucional. Infraconstitucional são leis que não existem na Constituição Federal. Constituição Federal de 88, lá não tinha bullying, não tinha internet naquela época. Então, hoje existem assuntos infraconstitucionais que versam assuntos sobre esses que eu acabei de falar. A Constituição Federal, ela existe para regulamentar, regularizar, normatizar, disciplinar todo um estado, toda uma nação. Ela foi promulgada e publicada em 1988. No preâmbulo que está na Constituição Federal, diz que abaixo da Constituição Federal, acima da Constituição Federal, perdão, somente Deus. E o que seriam as leis complementares? Código Penal, Código Nacional de Trânsito, Código de Defesa do Consumidor são leis que complementam a Constituição Federal. Elas têm um papel significativo dentro dessas fontes de direito. E as leis ordinárias? As leis ordinárias são aquelas leis que completam as complementares. Então, seria, por exemplo, súmulas, emendas constitucionais, estatutos, né? Eles entram em leis ordinárias. Aí existe as leis orgânicas e leis delegadas, né? As orgânicas é do município. Leis delegadas é aquela do contrato, é aquela do seu condomínio, é aquela da norma da empresa, é aquela norma do torneio, do campeonato. As medidas provisórias entram aí também. E por último, as resoluções, que aqui a gente chama de leis conexas, leis avulsas, que é o que sobrou, é a rapa do tacho. Os juízes, eles são obrigados a vir nessa fonte e são obrigados a respeitar a hierarquia. Certo? Errado. Já vão aprendendo, o direito, ele não é absoluto, ele é relativo. Ponto. O direito, ele depende muito da modernidade, da globalização.
do andamento da sociedade. 2 mais 2 é 4, fim de papo. Agora, no direito, 2 mais 2 pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5. E ele é subjetivo, ele é individual. Depende muito da interpretação do juiz, do advogado, do promotor, do delegado. Pode uma lei orgânica passar por cima de uma lei complementar, por exemplo? Não, a regra não, mas não acabei de falar que o direito não é absoluto? Se for para beneficiar a sociedade, pode. A gente chama isso de princípio pro societate, ou seja, se for para beneficiar a sociedade, em razão da segurança da sociedade, pode. Exemplo prático. Aqui na cidade de Campinas, a lei orgânica diz que você pode passar o semáforo vermelho após as 19 horas, respeitando a lei de preferência. Já o Código Brasileiro de Trânsito, que é uma lei complementar, diz que se você passar o semáforo vermelho, multa gravíssima, 7 pontos. Então, peraí, eu passo ou não passo o semáforo vermelho após as 19 horas aqui em Campinas? Passa, porque diminuiu-se os homicídios, as tentativas de latrocínio, as tentativas de homicídio. Está beneficiando a sociedade. Entenderam? É assim que funciona as leis. Agora, quando a lei está obsoleta, está antiquada, está antiquada, ele sai dessa fonte de direito e procura jurisprudência. E jurisprudência, que é uma palavra em latim e não existia ju em latim, é iu. Jurisprudência. Iuris é direito, prudência com responsabilidade, ou seja, agir dentro das leis com responsabilidade. Aí nós temos a doutrina, que é uma das formas de criar jurisprudência. O que é isso? Mestres, doutores, professores, normalmente o pessoal que fazem livros, que ajuda a construir códigos, que ajuda a construir normas. A opinião deles escrita, o juiz pode usar como fundamento para dar o veredito, já que a pirâmide de Kelsen está antiquada, está obsoleta, está desatualizada. Mas se não for por doutrina para criar uma jurisprudência, ele pode usar a analogia. Analogia é por comparação. Um país pode imitar a análise de processo de um outro juiz de outro país, ou um juiz de um estado pode analisar, porque a analogia é comparar, né? É fazer analogia, é uma comparação. Um exemplo bem prático que eu dou sempre para os meus alunos é o casamento homoafetivo. Nos países da Europa, começou pela Holanda, estava normal o casamento. Aqui no Brasil, não. Mas um casal homossexual pediu o casamento numa cidade lá no Rio Grande do Sul, não me lembro agora, e a juíza lá ela concedeu o casamento por analogia e virou uma coisa mais corriqueira. Juízes de outro estado, por analogia com aquela juíza do Rio Grande do Sul, acabou concedendo. E é assim, a jurisprudência um dia ela vira lei, cara. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E a mais utilizada de todas é o uso e costumes, né? É a cultura. Às vezes a cultura é mais forte que a própria lei. Por exemplo, após as 22 horas, silêncio total, senão alguém vai ser preso, certo? Errado. Se alguém me mostrar onde está escrito isso, eu fico quieto. Não tem. O que existe é perturbação à ordem e sossego à lei e não tem horário, tá? A lei do silêncio ela existe, não existe o horário. Algemas. Eu posso sair daí por aí portando algemas? Quem me trouxer uma lei que está dizendo que não pode, eu danço a dancinha do creu, que não existe também. Então, às vezes a cultura é mais forte, o juiz respeita a cultura e dá o veredito em cima disso. Então, são as 3 formas que se pode criar uma jurisprudência: analogia, doutrina, uso e costumes. Não precisa ser nessa sequência, qualquer uma delas está. A leitura de uma lei é importante para vocês saberem, porque vocês vão ler código, vão ler a Constituição e não sabe ler, não sabe transcrever num relatório, por exemplo. Artigo é o caput. Caput é uma expressão em latim, é cabeça. Então, artigo. Por exemplo, o 5º artigo da Constituição Federal. Ele tem 78 incisos, que eu já vou explicar. Agora, o caput do artigo está escrito lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor ou sexo, classe social. São invioláveis o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, isso é o caput. É quando você lê o artigo, aquilo é o caput.
Existem os parágrafos que tem esse símbolo de dois S, um em cima do outro, chama-se parágrafo, tá? O parágrafo, ele acrescenta, ele dá uma exceção, ele dá duas exceções, três exceções, é uma regra à parte, alguma coisa à parte, né? Ele dá uma ênfase em alguma coisa. Os incisos, eles vêm em número romano, por isso que eu coloquei esse 2 romano aí, né? Por exemplo, a Constituição Federal, o 5º artigo, que é o artigo mais importante que se tem dentro das leis, os números romanos vai do 1 ao 78 incisos. Então, o inciso ele explica o artigo, ele exemplifica o artigo. Que nem o caput do 5º artigo da Constituição Federal reza lá determinadas coisas, né? Para proteger a vida, a liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E os incisos vão explicar sobre a vida, sobre a liberdade, sobre a segurança. Ora eles explicam sobre um, sobre o outro, ou sobre dois, três, ou sobre os quatro, ou sobre os cinco, tá? Esses são os incisos. E as alíneas também, elas ajudam a dar parâmetro para as leis, né? Letra A, linha A, a linha B, a linha C, a linha D e por aí vai. Constituição Federal é a Carta Magna, eu já falei um pouquinho sobre ela, é a lei maior que nós temos no nosso país. Ela é muito importante porque lá estão os principais bens jurídicos. Aqueles bens jurídicos que a gente precisa para viver com o mínimo de dignidade, com o mínimo de decência, a gente chama de direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Que é aqueles bens jurídicos que a gente tem para viver com o mínimo de dignidade. A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, né? Não é só o 5º artigo que é considerado direitos e garantias. Tem o 6º artigo também, o 7º, que é do trabalhador, todos da Constituição Federal. Cláusula pétrea. Como o 5º artigo ele tem 5 bens jurídicos essenciais para viver com dignidade, esse 5º artigo não pode ser alterado, não pode ser mexido, ele tem que ser imutável. Nem o governo, nem o presidente, ninguém pode mudar esse 5º artigo. Por isso que ele é chamado de cláusula pétrea, que é coisa de pedra. Entra governo e sai governo. Ele não pode ser mudado esse 5º artigo porque ele está dentro dos direitos e garantias fundamentais do ser humano. Dada a importância da Constituição Federal, por ser uma lei que forma um país, um estado, uma nação, toda e qualquer lei retirada da Constituição Federal, você deve falar princípio constitucional. Daqui a pouco a gente vai falar dos principais princípios constitucionais. A gente só vai falar deles, tá? Dos principais princípios constitucionais que existem. Porque a palavra princípio é o começo, né? A base, é o início. O 5º artigo e o DUD, né? O 5º artigo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Raça, cor, sexo, classe social. São invioláveis o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E o que é o DUD? O DUD é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1948, em torno de 26 países, se reuniu e determinou-se que deveria ser respeitado a vida, a liberdade e a fraternidade a qualquer custo. Que países do mundo todo dessem preferência e fizessem leis respeitando essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já entenderam a ligação? No 5º artigo da Constituição Federal, para quem não entendeu ainda, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos melhorada, fundamentada, mais organizada, vamos dizer assim, com todo o respeito que eu tenho com os legisladores. Princípio isonômico. Isso é importante falar, porque quando a gente vai falar de lei, muita gente não entende. Bom, princípio isonômico é o princípio da igualdade. Será que realmente existe igualdade nas leis no nosso país? Será? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou fazer uma pergunta e vou deixar vocês encafifados. Vocês conhecem as leis? Eu tenho certeza que não. E que moral que vocês têm para dizer que as leis não funcionam se vocês não a conhecem? Simples assim, né, galera?
E o que o princípio isonômico, o princípio de igualdade tem a ver com isso? Muita gente fala: "Ah, a lei não tem igualdade". Tem sim, na maior parte das vezes. Eu não estou dizendo que a lei é 100%, que as leis funcionam 100% e que a igualdade funciona 100%. Não. Eu estou dizendo que na maior parte das vezes existe a lei funcionando, sim, e existe também a igualdade. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. O cidadão que vai preso, ele tem direitos que o cidadão que está solto não tem. Agora, ele perdeu o segundo maior bem jurídico que nós temos, depois da vida, é a liberdade. Então, mais natural do que a lei olhar um pouco a mais para ele para dar uma afrouxada. Então, às vezes, a gente precisa ter desigualdade para que tenha igualdade. Essa desigualdade é entre aspas. Vocês conseguem entender ou não? Eu sempre falo desse exemplo quando eu dou cursos, dou palestra. Você imagina que tem um muro e 3 pessoas querendo olhar por cima desse muro para assistir uma partida de futebol. Imaginaram? Tem um grande, um médio e um pequeno. Se você analisar, cada um deles tem uma caixa e eles podem subir. Só que tem um detalhe. O mais alto, ele não precisa de caixa nenhuma, porque ele já consegue ver do outro lado do muro a partida de futebol. O cidadão que tem altura mediana, ele precisa de uma caixa. A dele resolve o problema. Agora o pequenininho tem que ter duas. Então o que o Estado faz? Tira aquela caixa do maior, dá para o menor para ele ficar com duas caixas para que ele possa ter. Então a igualdade está para que todos possam ver aquele jogo de futebol. Mas se você analisar, houve a desigualdade, porque foi dado uma caixa para cada um. Esse é o papel do Estado. Consegue entender? Os princípios mais pertinentes dentro dos cursos que eu ministro, eu fiz esse com muito carinho, eu espero que vocês entendam e analisem comigo aí. O princípio da legalidade, né? Olha, a legalidade nada mais é do que o que está escrito é o que vale. Se a lei está dizendo que você pode fazer e fim de papo. Se a lei diz que você não pode fazer, você não pode fazer e fim de papo. Só a lei pode te obrigar a fazer ou não te obrigar a fazer alguma coisa. Isso é o princípio da legalidade. Vamos aos exemplos práticos. Você vai numa loja, está escrito lá, não aceitamos cheque. Aí você fica a pé da vida porque não quer aceitar cheque. Está na lei. Tem alguma lei que diz que aquele estabelecimento comercial é obrigado a aceitar cheque? Não tem. Cheque não é dinheiro. Né? Cheque é título de pagamento. É uma promessa de pagamento. Então está funcionando o princípio da legalidade. Então só a lei pode te obrigar a fazer ou não fazer. Então sabe aquela história que você já ouviu falar por aí? Onde está escrito que eu sou obrigado a fazer? Ou onde está escrito que eu sou obrigado a não fazer? É o princípio da legalidade, é importante vocês saberem isso. A violação da imagem, da intimidade e da privacidade, né? Vamos entender algumas coisas. A imagem é filmagem, fotos, né? A intimidade está relacionada à nudez. A privacidade é aquilo que interessa para você, ou que você julga que interessa para você. É assim, se você violar um desses 4 bens jurídicos, a imagem, a intimidade, a privacidade e a honra, você está escrito lá que você vai ter que pagar um dano moral ou material, ou seja, vai rolar dinheiro pela violação da imagem, da intimidade e da privacidade, para pagar o dano que se teve. Simples assim. O que a lei diz que não pode ser violada, mas ela pode ser, né, exposta. A partir do momento que você expôs, você perdeu a razão. Então, por exemplo, pessoa pública não quer tirar foto com o fã. Ela tem direito à imagem? Não, porque ela é pessoa pública, ela tem obrigação. Ela não pode se negar e nem xingar o paparazzi que está filmando, está fotografando. O jogador de futebol é a mesma coisa. Eu vou no estádio de futebol e fico estressado porque o cara está filmando a namorada dele, e logo atrás estou eu e aparece eu lá no estádio de futebol. Quem vai a evento público vai para expor, então perde o direito. Então se atentem sempre a esse detalhe, né? Esse detalhe importantíssimo. Então é só você pensar assim, está expondo ou está violando? Se está expondo de alguma forma, você perdeu o direito de violação. Agora, se você não expôs, estão violando, estão entrando, estão invadindo a sua imagem, a sua privacidade, a sua intimidade, você passa a ter direito ao dano moral e material.
Violação de correspondência é crime, está no artigo 150 do Código Penal, devassar correspondência. Na Constituição Federal está lá no inciso 11, se não me falha a memória, violação de correspondência, que não pode ser de nenhuma hipótese violada. Porém, ele dá um alerta que se for para inquérito policial ou processo criminal, ela pode sim ser violada, mas tem que ter a autorização do juiz. Lembrando que em 1988 correspondência era telegrama, era cartinhas, né? Bilhetes. Hoje é tudo aquilo que é endereçado a alguém. Então, WhatsApp, Facebook, e-mail, rede social e etc. Né? Violação de domicílio. Isso aí é importante também. Como eu disse que a lei vale para todos, isso é para todos. Ah, eu vou ser consultor de segurança privada. É para você. Ah, eu sou policial. Para você também. A lei é para todos, tá? Então, tudo que eu estou falando e vou falar, vale para todos. Violar domicílio é crime. Está escrito lá no artigo 150 do Código Penal. A violação de correspondência é 151, né? A violação de correspondência, o artigo 150 do Código Penal, diz que você invadir a casa contra a vontade do morador, você vai responder criminalmente por isso. Simples assim. E o que é casa, pessoal? É importante. Também está lá no artigo 150, parágrafo 3º, se não me falha a memória, que casa é tudo aquilo que é privado, não aberto ao público, onde alguém more, onde alguém resida, onde alguém exerça qualquer tipo de atividade. Então, até uma empresa é uma casa. Você vai num bar, o bar é aberto ao público, então não é uma casa, mas do balcão para dentro passa a ser uma casa. Então a lei também ela diz que as adjacências da casa têm que ser considerado casa. E a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, ela diz que você pode invadir a casa, inclusive sem autorização do dono, em 4 situações. Quais são essas situações? Desastre, socorro, ordem judicial durante o dia e flagrante. O que seria o desastre? Um alagamento, inundação, incêndio, um avião que caiu, um desmoronamento. Então a lei ela foi muito inteligente, né? Porque assim, se o cara tá vendo um avião cair, ele não vai poder entrar na fazenda, na chácara, vai que tem ferido, vai que alguém precisa de ajuda. Mas e se não tiver? Morreu todo mundo. Mas o desastre aconteceu. Então a lei permite no desastre a invasão sem a permissão do proprietário ou quem de direito tenha. Para prestar socorro, nem se fala, você pode invadir também, é a segunda situação. Você pode invadir que não dá nada, você está passando em frente a uma casa, um senhor de idade começa a pedir socorro que está tendo um infarto, você quebra vidro, janela, portão, arromba tudo que tem direito e não dá nada porque foi para prestar socorro. A terceira situação é o flagrante de delito. Devemos tomar muito cuidado com isso aí. Flagrante de delito é dentro da casa, tá? Então, se o cara roubou o carro, deixou o carro na rua e correu para a casa dele, a polícia nem ninguém pode entrar para dar voz de prisão pro cara. Agora, se ele guardou o carro lá dentro, ele cometeu um outro crime que está no artigo 180 do Código Penal, que é a receptação. Aí ele vai ter que se virar, né? Que aí ele vai ser preso em flagrante pela receptação e depois do roubo que ele tiver cometido lá na frente. E a quarta situação que você pode invadir o domicílio é com ordem judicial durante o dia. O que é durante o dia? Das 6 da manhã às 8 da noite. Está lá no artigo 172 do Código de Processo Civil. Dá uma olhada lá que vocês vão achar. Como o novo Código de Processo Civil mudou, mas é 172. Entra no 172 do Google que eles vão te direcionar para o novo artigo. Das 6 da manhã às 20 horas. De segunda a sábado. Domingos e feriados não se cumpre mandado. Após as 20 horas não se cumpre mandado, a não ser mandado de prisão. Mas a maior parte das pessoas, dos policiais, oficiais de justiça, respeita também o mandado de prisão. A única brecha que a lei dá é o mandado de busca e apreensão. E tem que estar escrito no mandado que, por não achar o réu citado, eles abrem a casa, né, no dia e no horário não permitido. Mas tem que estar escrito isso no mandado de busca e apreensão somente. Liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção está relacionado diretamente ao famoso direito de ir e vir.
Lembrando que impedir o direito de ir e vir é ilegal, chama a polícia que a polícia desimpede, mas não é crime. O crime é quando você priva a liberdade de alguém. Então você não deixa a pessoa sair daquele lugar ou você tranca ela num compartimento fechado, não permite que ela saia dali, é crime. Cárcere privado e sequestro, artigo 148 do Código Penal, tá? Tomar cuidado com isso aí. Não vamos confundir impedir o direito de ir e vir com dificultar o direito de ir e vir. Impedir é ilegal, chama a polícia que a polícia resolve, os órgãos de segurança pública resolvem. Agora, dificultar pode, é o pedágio, por exemplo. O pedágio não impede, dificulta. Você está passando numa rua que tem greve, tem trocentas mil pessoas. Você está passando a 5 por hora com o seu veículo, porque a lei garante o direito de ir e vir, inclusive com os seus bens, tá? Você não pode reclamar porque você não está sendo impedido, agora está sendo dificultado. Por falar em reunião, é livre a manifestação pacífica em locais públicos. Essa reunião ela pode ser fixa ou ela pode ser móvel, tipo passeata. Desde que haja um aviso prévio, tem que avisar a polícia, o resgate, SAMU. Por que tem que avisar os órgãos públicos? Para que eles garantam o seu direito de reunião e para que quem está fazendo a manifestação também não usufrua do direito errado dos outros, né? O direito de um termina quando inicia do outro. Para que não atrapalhe até uma outra reunião ali anteriormente convocada e para que os órgãos públicos dê toda a estrutura para que a reunião transcorra da melhor maneira possível. A liberdade de associação, todos podem criar associação. A associação ela não pode ter fins paramilitar. Você pode criar até uma coisa indecente, a associação das pessoas que querem ser prostituto. Não tem problema nenhum. Agora não pode a associação dos caras armados que quer matar o presidente da República. Aí não. Lembrando que uma vez associado, você pode desassociar a hora que quiser e ninguém é obrigado a se associar. E a associação ela pode ter fins lucrativos ou não. Aí também nós temos o princípio de identidade. O princípio de identidade trata-se exatamente de que o não identificado criminalmente será identificado civilmente. Então, num comando que você está sem seu RG ou qualquer outro documento público, você não consegue mostrar, porque não acha, o policial deve te levar para uma delegacia e fazer a identificação. Vamos agora para a continuação do vídeo 2. Os principais princípios, né? Existe lá o princípio do trabalho. O que é esse princípio do trabalho? Que toda e qualquer pessoa pode exercer toda e qualquer atividade ilícita. Então você pode inventar uma profissão que ninguém vai pegar no seu pé. O consultor de segurança privada, por exemplo, eu sou consultor. Não existe curso de consultor. Ah, mas o instrutor Miguel dá o curso. Não tem problema nenhum. Pode exercer atividade também, não tem problema nenhum. Não tenha nada que proíba. Se não é proibido é porque é permitido. O de supervisor de segurança, ele não tem lei, mas tem o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. E lá, se você entrar no Ministério do Trabalho, está escrito o que se faz no supervisor. O nosso curso de supervisor em cima dele também, inclusive. E o detetive profissional também tem o CBO, né? Que não é lei, mas é um respaldo legal. Que exerce atividade. Então, qualquer pessoa pode exercer qualquer tipo de atividade. Liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser, com quem quiser, na hora que quiser, como quiser, mas respeitando as pessoas também, né? O seu direito termina quando inicia do outro e vice-versa. Mas a liberdade de expressão, ela existe e é constitucional. O habeas corpus. A palavra habeas corpus habeas é livre e o corpus é corpo, corpo livre. Olha, eu costumo ver muito em novela. O advogado faz o habeas corpus, leva lá para o delegado para soltar. Isso não existe. Vamos entender. Primeiro, habeas corpus. Quem pode fazer o habeas corpus? Qualquer um. Não precisa ser advogado, não precisa ser delegado, bacharel em direito. Qualquer pessoa pode. Até o próprio preso, se ele quiser, ele pode fazer o habeas corpus dele. O artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal explica isso aí. Lembrando, é importante nós falarmos que
toda pessoa que tiver o direito de ir e vir violado ou ameaçado por abuso de poder ou por ilegalidade, caberá-se-á habeas corpus. Tá? Simples assim. Agora, eu não quero que vocês saiam daqui achando que é só o preso. Por exemplo, cidadão pagou 10 mil reais dos 15 mil que ele deveria pagar numa clínica médica. Após a alta médica, o hospital não quer liberá-lo, justamente porque falta 5 mil. Então, cabe um habeas corpus. E a pessoa não precisa estar presa. O direito de ir e vir violado ou ameaçado. Às vezes existe um mandado de prisão contra o cara, ele não está preso literalmente, você pode entrar com habeas corpus para quebrar isso. Princípio de identidade eu já falei, acabei falando. A presunção de inocência, isso é importantíssimo, né? Já ouviram aquela história, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente? Está aí. Artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Esse princípio é chamado de presunção de inocência. Qualquer dúvida sobre o réu tem que ser presumida a inocência dele, ou seja, ele tem que ser considerado inocente. Se não tiver prova suficiente, tem que ser considerada a presunção de inocência. Se as provas forem insuficientes, tem que ser considerada a inocência. Inclusive, existe um negócio chamado indúbio pro réu, que é na dúvida tem que favorecer o réu. Que a presunção de inocência é isso. Eu me lembro em 1992, o Fernando Collor de Mello, até então era o presidente da República, estavam buscando provas contra ele e contra o PC Farias, que era o auxiliar dele, o tesoureiro dele na época. O PC Farias foi para Miami, a Polícia Federal invadiu o escritório dele e achou todas as provas que incriminavam ele e o Collor. Só que o Collor nunca respondeu por crime nenhum. A pessoa que não entende de lei fala, o Brasil é assim mesmo, não sei o quê. Não. Foi desrespeitado esse princípio constitucional chamado presunção de inocência. Porque a Polícia Federal não tinha mandado, não tinha nada. Entraram lá sem mandado de prisão, sem mandado de busca e apreensão, sem nada. Invadiram mesmo. Vocês já aprenderam aqui comigo que é crime. Pronto, presumiu-se a inocência dele. Né? O princípio da liberdade religiosa. Isso é interessante também, porque toda e qualquer pessoa pode exercer a sua atividade religiosa. O candomblé, o católico, o evangélico, o espírita, né? E o culto ou qualquer tipo de evento, né, que a religião faça tem que ser respeitado, não pode ser desrespeitado de jeito nenhum. O direito de resposta, né, o princípio de resposta. Qualquer pessoa ela tem direito à resposta de acordo com o agravo. Né? Então, se a pessoa falou mal de mim, eu posso usar o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais, né, jornais, para poder responder. A Constituição me dá, chama-se princípio de resposta. O de pensamento, o princípio do pensamento, você pensa o que se quiser, e é vedado, né, o anonimato do pensamento. Então você é obrigado, você teve uma ideia, você é obrigado a falar o seu nome, para consagrar aí que você pensou, você que teve aquela ideia. Acesso à informação, isso é importantíssimo, principalmente para quem quer ser detetive particular. Todo e qualquer órgão público é obrigado a dar informação de interesse particular ou coletivo. Respeitado aí os dias, né, que eles pedem para dar o acesso à informação. Qualquer órgão público é obrigado a dar informação, tá? Simples assim. Propriedade. O princípio de propriedade tem dois tipos de propriedade: propriedade material e propriedade não material. Propriedade material é meu carro. Propriedade não material, meu direito de ir e vir, meu sentimento, minha felicidade. Tá? É um princípio bem complexo, tá? Mas assim, a grosso modo falando, a partir do momento que você pagou imposto, todo e qualquer material é seu. Não pagou imposto, você não tem propriedade. E o governo pode tirar a propriedade a hora que ele quiser, se for para beneficiar a sociedade. Então, você tem uma fazenda, vão fazer um aeroporto ali do lado, eles mandam você embora, né, te ressarce de acordo com o imposto venal que você paga, e simples assim. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. A lei não pode intervir de jeito nenhum
ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. De jeito maneiro. O que é ato jurídico perfeito? Sabe aquela coisa que não tem como você tirar? Por exemplo, o pai morreu, os dois filhos são, obviamente, os herdeiros. Acabou, ninguém tira isso deles. Ato jurídico perfeito. Direito adquirido é quando você adquiriu algum tipo de direito e querem retirar isso de você. Ninguém consegue. Um exemplo prático, por exemplo, eu tenho cartão de crédito, meu nome foi ao Serasa SPC, a companhia de crédito quer tirar o cartão, não quer que eu use mais porque meu nome está... Não, se eu estou pagando certinho, eu posso continuar usando, que é direito adquirido. E coisa julgada é quando não tem mais recurso, que a gente chama de duplo grau de jurisdição, já recorreu 2 vezes, o juiz bateu o martelo em definitivo, coisa julgada também não pode ser mudada. Então são 3 coisas que não se mudam: ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. O princípio da reserva legal é engraçado. Quando eu fiz faculdade, os códigos, o primeiro artigo do Código Penal, eles normalmente vinham em latim. Eu nunca mais esqueci, estava escrito lá: nullum pena, nullum crime sine lege, né? Não há pena, não há crime anterior que não há crime anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, só é considerado crime se a lei disser que é crime, e sendo crime tem que haver a pena para isso. Isso é o princípio da reserva legal. O princípio da retroatividade. O que é isso aí? O princípio da retroatividade ou da ultratividade. É assim, ó, quando a lei muda, prevalece aquela que vai beneficiar o réu. Então, por exemplo, num determinado crime, o cidadão está respondendo por 10 anos. Surgiu uma lei nova dizendo que aquilo já é corriqueiro, aquele crime já aconteceu, só 5 anos. Então ele já cumpriu 2 anos, ele só cumpre mais 3 e sai. Ah, mas não tomou 10? Mas a lei, ela surgiu, é nova. É o princípio da ultratividade, prevalece a lei nova. Agora, se a lei nova está dando 20 anos, mudou, né? E o cara está 5, falta só mais 5, ele cumpre os 5 e sai. Resumindo, pessoal, a lei retroage para beneficiar o réu, vale a lei antiga, se for para beneficiar o réu, ou vale a lei nova, se for para beneficiar o réu. Se for a lei antiga, princípio da retroatividade. Se for a lei nova, princípio da ultratividade. A inafiançabilidade, o que é isso? O juiz ou o delegado, eles, dependendo do tipo de crime, pagam uma fiança. Mas tem crimes que não são pagos. E a Constituição fala que o racismo, terrorismo, tortura, crimes hediondos e o tráfico de drogas, entorpecentes e afins são inafiançáveis. Não se paga a fiança nesses crimes. O crime hediondo entra aí o estupro, entra aí o latrocínio, entra aí envenenamento de água potável, remédio, são considerados crimes hediondos, crimes cruéis, requinte de crueldade, né? Nós temos aí os tipos de pena no Brasil, são 3. A privativa de liberdade, que é a reclusão ou detenção ou prisão simples, e a restritiva de direito, que é deixar o cara não frequentar determinados lugares, em determinados horários, deve ficar afastado tantos metros de determinadas pessoas ou de determinadas coisas. Então, a privativa de liberdade, restritiva de direito e a multa. São os tipos de pena previstos no Brasil. O preso tem vários direitos, né? Vou falar aqui de permanecer calado, tem assistência de advogado, tem direito a um telefonema no momento da prisão, tem direito à identificação quem está prendendo e quem está interrogando, é isso mesmo. O preso tem direito de saber o nome, o RG, CPF de quem prendeu, de quem está interrogando. As presas têm direito a ficar no local especial por 6 meses enquanto amamentam seus filhos, as presas, entre outros direitos, né? A condução deles tem que ser numa viatura caracterizada, num local ventilado, iluminado. Tem vários outros, né? Também entra aí a integridade física e integridade moral do preso. Respeitar. Tá aí, eu espero que vocês tenham gostado. Anotem, façam anotações, leia, releia, ouça, reouça.
que isso aí vocês estão saindo na frente, pode acreditar em mim, tá bom? Um abraço a todos